Show, pessoal. Vocês estão conseguindo ver a tela aí? Beleza, show. Então vamos lá. Para o pessoal que está em casa não conseguiu assistir e para quem participou da aula ao vivo, tem a oportunidade de assistir de novo. Beleza, galera? Então boa noite a todos. A aula de hoje vai ser como fazer a prova do Barro Branco 2023 e como obter o máximo de acertos, beleza? Então vou estar aqui nessa aula trazendo o máximo de conteúdo para ajudar, tá? Lembrando que isso vocês já podem aplicar nas provas anteriores que vocês podem fazer como simulados e também no próprios simulados que vocês pegarem de algum cursinho ou de provas paralelas, como a da FATEC, a Univesp, etc. Beleza? Vamos lá. Galera, toda prova, todo conteúdo que seja técnico, operacional, a gente tem um modo como fazer aquilo, tá? Que a gente também chama no inglês de know-how, né? Saber como, tá? E a gente tem esse termo muito utilizado no militarismo, que é o modus operandi, tá? Que é um termo em latim que significa modo de operação. Então, como a gente deve fazer a prova? Para tudo na vida tem um manual, tem um modo de como a gente executar, operar uma atividade a fim de obter o maior número de acertos possível, o maior rendimento possível, tá? Então, beleza. Quem tiver com o áudio aí, só desliga, só para não ter reverberação. Dúvida, só abrir e perguntar. Então, vamos lá, galera. Ó, vocês, na prova do Barro Branco, isso daqui eu tirei do edital da prova de 2022, tá? Então, a gente tem 6 horas de prova lá, beleza? A gente sabe que cada hora tem 60 minutos, então 6 vezes 60 dá 360 minutos. Vagnão, essa forma aqui, como eu estabeleci para vocês, não é uma forma engessada, tá? Aqui é uma forma que é considerada ideal, mas vocês podem modificar de acordo com a prioridade, dificuldade de cada um de vocês, tá? Então, galera, o que eu recomendo? 60 minutos para redação, tá? Tem gente que fala que faz redação em 15 minutos. Dá? Sim. Na prova de soldado eu consegui fazer a redação em 10 minutos. É recomendado? Não. Galera, pô, 10 minutos para fazer uma redação é rápido. Eu passei direto para a folha de respostas, entendeu? Minha letra estava um lixo, ou seja, eu tirei o mínimo. Mas beleza, eu estava fazendo um teste na prova. Igual, eu vou lá para gravar vídeo, então assim, não é o caso de vocês. O ideal é que vocês aproveitem, cada minuto é precioso, tá? Então, o recomendado é 60 minutos para redação. Lembrando que esse tempo você já consegue estruturar a sua redação, fazer introdução, desenvolvimento e conclusão, passar ela limpo, né? Ali na folha de respostas definitiva. Então foi uma hora aqui, certo? Aí vai sobrar mais 20 minutos para você fazer essa análise de questões, que eu vou mostrar para vocês. O que é esses 20 minutos? Antes de vocês começar a fazer a prova, vocês não vão sair fazendo questões. Vocês vão olhar a prova no geral. Desculpa. Fazer um que a gente chama... A gripe pegou e tá difícil. Fazer, galera, o que a gente chama de scanning, tá? Escanear a prova. Ok, fazer um raio-x da prova. Pô, quais questões tem de português? Pô, tem essas. Quais questões são fáceis? São essas. Então, esses 20 minutos a gente faz para isso. 20 minutos para a gente passar por gabarito, galera, tá? Tem gente que, não, eu passo em 5 minutos. Tá dando chance pro azar, tá? Então, a gente tem que deixar esse tempo e a própria prova já disponibiliza esse tempo. Então, aqui, se a gente contar, 60 mais 40 foi 100 minutos. Dos 360, sobrou 260. Se a gente dividir 260 minutos por 80 questões, a gente vai ter uma média de 3 minutos e 20 segundos por questão. Aí vocês vão falar, pô, Vagnão, é um tempo ideal? Sim, é um tempo que a prova considera, né, ideal para cada questão. Só que vai ter questão, galera, que vocês vão resolver em 1 minuto. Então vai sobrar tipo 2 minutos e 20 segundos de uma questão fácil. Por isso que eu retomo o que eu falei, começar nas questões fáceis. E aí você usa esses 2 minutos e 20 para gastar numa questão difícil, tá? Então a importância de você fazer essa análise preliminar, que é o que acontece? Você não precisa gastar tempo numa questão difícil. Você pega essa questão fácil, economiza tempo, para que lá na frente você gaste, entendeu? O que acontece? As pessoas falam, não, vou começar na questão difícil. Aí você, em vez de gastar 3 minutos e 20, você vai gastar o dobro. Então você meio que jogou o tempo de uma questão fora, entendeu? Por isso que é melhor começar na questão fácil, economizar tempo e depois gastar na difícil, e não o contrário, tá bom? Bom, vamos lá. Outra dica
para vocês, voltando em como fazer a prova, é isso, tá? Então, esse daqui é o que a gente chama, tá, de modelo. Então, primeiro, dei todas as questões de forma rápida. Então, a gente pegou a prova lá. Então, imagine, vocês pegaram a prova de vocês aqui na íntegra, vocês vão fazer uma leitura bem rápida, tá? Então, vão folhear a prova, lendo de forma dinâmica, tá? Pô, leram a prova, vocês vão olhar quais questões são fáceis, tá? Então, pô, olhei as questões fáceis e eu marco as difíceis. As difíceis é para marcar que vocês não vão fazer. Vocês vão deixar ela para depois. Por quê? É uma questão que vocês vão ter um pouquinho mais de dificuldade. É uma questão que vocês não sabem ou vão gastar tempo, beleza? Quando a gente fala de texto, galera, vocês têm que pegar a ideia do texto, ou seja, a interpretação. É isso que vai ajudar vocês, tá? Depois, pô, vou olhar a prova, fazer um exercício, travei, não estou conseguindo. Estou vendo que eu estou ficando nervoso. Levanta a mão, fiscal, quero ir no banheiro. Você vai para o banheiro e joga uma água no seu rosto. Façam isso, acreditem. É o que a gente chama de quebra de alienação. Você vai voltar muito melhor. Quantas vezes você está tentando fazer exercício e não consegue, levanta para tomar um café, para fumar um cigarro, para ir no banheiro. No meio do caminho você, caramba, lembrei do exercício. Então façam isso. Lembrando que o nosso cérebro não consegue ficar mais de 2 horas concentrado. Né? É por isso, né? Não é à toa, que os quartos de horas no quartel é de 2 às 4. Ou seja, você fica 2 horas na hora e descansa 4. Porque mais de 2 horas nosso cérebro já não consegue. Então imagine uma prova que você está fazendo exercício, você está gastando, né, ali energia. Cara, você tem que ir no banheiro. Você tem que ir ali, nem que for para levantar, dar uma alongada, beber uma água, que você já volta diferente, tá? Na hora que também estiver passando as questões, não se desesperar, tá? Principalmente no gabarito, tem que ter atenção. Por isso que não dá para deixar o gabarito passando em 5 minutos. Tem uns 20 minutos ali que são ideais, tá? E lembre-se, galera, começar sempre na matéria que tem facilidade, tá? Ah, pô, eu sou ruim em matemática. Cara, não começa a matemática. Por quê? Você vai se deparar com uma questão que é difícil, você já vai travar, seu psicológico vai lá embaixo. É um exemplo que eu dou. Imagine, galera, se você tiver que brigar com o Anderson Silva. Você fala, mano, fudeu, e agora? O Anderson Silva, lutador de arte marcial MMA. E aí imagine se você fosse brigar comigo. Você vai falar, pô, Magnão, dá pra sair na mão, dá pra quebrar ele. Por quê? Quando você vê uma coisa que é mais fácil, você já se encoraja. Seu cérebro fala assim, não, eu consigo. Agora, quando você se encara uma coisa que é difícil, você já fica em choque, já fica com medo. Então é importante começar na matéria que tem facilidade, tá? Falando para vocês do silogismo, né? Então, esse silogismo justamente é isso, tá? Levar a conclusão, tá? Então, quando a gente se deparar numa questão que a gente vai fazendo essa análise, é importante lembrar disso, tá? Se eu conseguir, né, responder o exercício, é porque eu baseei nessas premissas. Se eu estou tentando fazer exercício e não conseguir, volta porque você não conseguiu entender o que foi pedido. Então, a ideia é de voltar na premissa anterior, tá? Bom, ainda falando aqui, galera, a gente vai falar sobre o gabarito, tá? Então aqui eu estou dando uma ideia geral da prova. Lá no gabarito de vocês, a gente vai ter 5 alternativas, tá? Mas a ideia é a mesma e serve aqui. O que é essa teoria do chute? Então, vamos imaginar. Chegou lá no dia da prova, você foi, marcou lá 70 questões que você sabia. Ficou 10 questões para você marcar. Você vai deixar em branco? Não, você não vai perder essas questões. Então, você precisa fazer o quê? Ganhar essas questões. Como é que a gente faz isso, galera? Então, a gente vai ter o que a gente chama de teoria do chute. Isso é uma teoria mesmo. Há uma proporcionalidade no número de respostas, tá? Então, a prova de vocês, como ela é realizada? Uma banca de professores se juntam, eles criam questões e é formada a prova do barro branco. Normalmente, a prova de vocês ela vai estar pronta faltando uma média de 2 meses. Então, normalmente, quando sai o edital, a prova ela já está quase pronta. E aí, galera, eles vão pegar um computador, né? Ele vai selecionar essas questões de forma randômica, ou seja, aleatória. Depois que eles formam as questões, eles não vão colocar tudo numa letra só, no gabarito. Então, essas letras elas são o quê? Distribuídas de forma proporcional. Então, um exemplo aqui, ó. Isso foi de um concurso, tá? Para controle de tráfego aéreo. Tinha 96 questões. Só para vocês verem que essa distribuição ela é bem proporcional. Claro que ela não é exata. Olha aqui para vocês verem, ó. 20 questões dessas 96 questões foram da letra A, 23 da letra B, 25 da C e 28 da D. O que eu quero dizer com isso? Quando chegar lá na prova de vocês, vocês não vão sair passando por gabarito chutando. Vocês vão contar
Pô, quantas alternativas letra A eu coloquei? Eu coloquei X. Quantas B? Quantas C? Quantas D e quantas E? Aí, pô, a alternativa que vocês colocarem em menos, por exemplo, vocês vão falar assim, pô, Wagner, eu fiz a conta, mas vocês já têm que começar a treinar isso, galera, nos simulados, isso é importante. Pô, fiz a conta, das alternativas que eu coloquei menos, foi a letra E, eu coloquei só 6. E ainda eu tenho 10 alternativas para chutar. O que diz a regra? Se você chutar todas essas 10 questões que você não fez numa letra só, você tem uma probabilidade maior de acertar. E você ainda tem uma probabilidade maior se você fez essa conta e você verificou que a alternativa que você colocou menos foi aquela. Tá? No caso, essa daí, a letra E que eu dei o exemplo. Tá? Então, só ratificando o que eu falei. Então, pô, viu lá que você fez 70 questões, sobrou 10. Você vai contar no gabarito. Quantas alternativas você colocou? Ah, beleza. Eu vi que a alternativa que eu coloquei menos foi a letra E. Então, você chuta tudo na letra E. Você tem uma probabilidade maior de acertar. Tá? Isso daqui é comprovado, beleza? Então, fiquem atentos em relação a isso. Tá? Do gabarito, que você já tem que começar a treinar a partir de agora nos simulados, para quando chegar na prova vocês já estarem safos, tá? Aí tem outras técnicas, contar diagonal, de baixo para cima. Tem outro bizu também, que uma alternativa, ela não vai repetir, isso é verdade, tá? Na banca da VUNESP. Uma alternativa, galera, ela não repete mais de 4 vezes igual. Por exemplo, vamos falar aqui, ó, só para vocês terem uma noção. Vamos falar aqui, ó, que a 11, ela foi a letra A, certo? Vou colocar até de vermelho. A 11 foi a letra A 12 foi a letra A 13 foi a letra A. A 14, galera, ela não pode ser a letra A, tá? A 14 ela vai ser outra letra, tá? Então, essa regra fala que não vai ter 4 alternativas consecutivas. Então, você pode sim ter a letra 11 a 12 a 13 A. Quando chegar na 14, a 14 não pode ser A. Se você colocar a letra A, pode acontecer do quê? As alternativas que você escolheu não estão corretas, mas, por exemplo, você fala assim, pô, Vagnão, eu tive certeza. A 11 eu sabia que era a letra A 12 também, a 13 também, a 14 estou na dúvida. Não marca a 14 na A, porque provavelmente ela não vai ser. Se você tinha certeza nas outras 3, pode ser que essa daqui seja uma outra alternativa, tá? Tem um outro vídeo também sobre gabarito. Show? Bom, na prova também, galera, isso é bom vocês já começarem a testar nos simulados, tá? Isso é importante, galera. Pô, parece besteira, mas podem ter certeza que vai melhorar o desempenho de vocês. Então, lá no dia, pô, leva ali uma barrinha de cereal, leva um chiclete, tá? Pô, isso é energia, galera. Quem faz academia sabe. Qualquer treino que você faz, você degrada músculo. Ou seja, você tem várias reações, né? Anabólicas e catabólicas. No caso, quando você está treinando, você tem uma reação que a gente chama de catabolismo. Você está quebrando. Então, você precisa ali, pô, ter um subsídio. E aí, na prova não é diferente. Você está gastando isso daqui, galera. Massa cinzenta. Você está treinando ali, você está, pô, colocando o seu cérebro para trabalhar. Isso desgasta muito. Por isso que muita gente fala, pô, às vezes você está fisicamente cansado, você está de boa. Agora, quando você está mentalmente cansado, acabou. Então, tem que levar ali uma glicose que vai te ajudar a ter energia. Outra coisa também que ajuda na cognição, já foi comprovado, bomba de sódio e potássio, tá? Ajuda ali na sinapse, no encontro dos neurônios. Então é importante, galera, levar alguma coisa salgada. Pô, leva um amendoim, leva aquela castanha do Pará, de caju, enfim. Coisa que vai te ajudar até para não diminuir a pressão, tá? Eu dou exemplo aqui para levar uns torcidos, enfim. Outra coisa, galera, levar água. 70% do nosso corpo é composto de água. A gente precisa de água. Então, pô, imagine que fosse uma prova, uma maratona, uma natação que você for fazer, você precisa se hidratar. Então, leva água. Outra coisa que assim, pô, parece besteira, mas, pô, acredite, comece a fazer isso, vocês vão ver que dá uma diferença. Vai fazer uma prova, galera, já se prepara, leva uma roupa confortável. Pô, se você passa frio, já leva uma blusa, tá? Por isso que vai te ajudar. Na hora que for fazer as questões, galera, tem que fazer aquele mapinha mental, tá? Pô, tô olhando um conteúdo aqui. O que ele tá me falando? Ah, ele tá me falando sobre o período da Segunda Guerra Mundial. Então você vai fazer um mapa mental. Pô, o que foi a Segunda Guerra Mundial? Ah, foi um conflito que aconteceu na Europa. Eu tinha duas divisões, né? Eu vou ter ali o eixo e os aliados. Quem era composto o eixo, né? O eixo vai ter ali o Japão, vai ter a Itália e vai ter a Alemanha. Quem eram os aliados? Aí eu vou ter ali Estados Unidos, a Inglaterra, vou ter a França,
vou ter a Rússia, beleza. Então meio que você faz um mapa mental para que você lembre do conteúdo mais rápido, tá? Parece besteira, acredito que todo mundo aqui tá safo, mas pô, tem que levar documento. Já viu um monte de gente não conseguindo fazer a prova por falta de levar documento, tá? Outra coisa que arrebenta vocês, tá? Isso daqui já deve ter acontecido com muita gente. Prestar atenção no tempo que o fiscal vai falar, tá? Qual o bizu que eu vou dar para vocês? Galera, a cada 30 minutos, o fiscal vai riscar lá que passou o tempo. Qual o bizu que eu fazia? Pô, eu sei que se em 30 minutos eu tenho 3 minutos por questão, então eu ia marcando, ó, fiz uma questão fazendo palitinho. Eu ia fazendo isso daqui, ó. Ou seja, quando desse 30 minutos, eu tinha que ter feito em média 9 questões. Se eu fizesse 10, ok, eu fiz cada questão em 3 minutos, ou seja, perfeito. Se eu fizesse menos de 8, eu já sabia que eu estava um pouco devagar. Então essa questão do palitinho te ajuda a você ter uma noção de quanto tempo você está gastando por questão, tá? E aí você sabe se você tem que acelerar ou não. Então como você não vai estar com o relógio, pô, presta atenção no tempo que o cara está falando, tá? Para depois não falar, não prestei atenção, agora tem 10 minutos para passar a redação, enfim, tá? Passar as questões para o gabarito, galera, com calma, tá? Então tem que passar com calma, principalmente as que você tem certeza que acertou. Pô, você olhou, caramba, eu sei que essa questão é de português, eu tenho certeza na resposta. Passa ela com calma, tá? Porque se você errar essa questão que você acertou, galera, é uma questão a menos que você vai levar para a prova, no caso ali para sua média final, tá? Pô, se a pessoa tem dor de cabeça, hipocondríaco, leva um remédio ali para dor de cabeça na hora, ou seja, se prevenir, tá, galera? Então essas coisas que eu falei aqui para vocês, galera, vocês já tem que aplicar nos simulados, tá? Simulado já vem da ideia de simular. Então no domingo, pega ali, pô, são 6 horas de prova, eu vou fazer um simulado de 6 horas, tá? Eu vou sentar, vou deixar minha água, vou deixar ali minha barrinha de cereal, vou deixar meu amendoim, vou deixar ali a cada meia hora o meu celular despertando para falar que passou meia hora. Ou seja, você treinar realmente como vai ser no dia, tá bom? E aqui eu dou um exemplo para vocês, tá, galera? Então aqui, ó, vocês sabem que a prova de vocês, essa daqui foi a do Barro Branco do ano passado, tá? Então a gente tem 80 questões objetivas, tá? Aqui ele fala que são 6 horas de prova, ele fala que é 4 horas para a prova objetiva e 2 horas para redação, tá? Primeira coisa que eu quero desmistificar aqui, você não precisa gastar 2 horas para fazer redação, a prova está na sua mão. Se você quiser gastar 5 horas, 50 minutos, fazendo as 80 questões mais gabarito e deixar 10 minutos para fazer redação, tá contigo, a prova é sua, tá? É que antigamente o pessoal que já fez a prova do Barro Branco sabe que era dividido na parte da manhã e depois tinha na parte da tarde, tá? Na parte da manhã, galera, você tinha lá as 80 questões para fazer e na parte da tarde tinha redação, tá? Então eles fizeram isso, mas acredito que vai ser a mesma coisa, tá? Vocês vão ter as 6 horas, pode usar da maneira que quer, tá bom? E aí, desse texto que eu evitei de ler, fui direto na questão. Então, isso é uma análise que vocês têm que fazer. Ó, aqui outra questão. Então, esse macete que eu estou passando para vocês, galera, é o que faz com que as pessoas que acertam mais de 60 questões consigam, por causa que elas poupam tempo. Beleza? Então, é o quê? Vão fazendo a análise que eu falei para vocês, tá? E eu vou passar aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Ele fala, ó, um pequeno cultivador de café está estudando e tal, tal, tal. Você vai ter que ler esse enunciado. Depois ele fala aqui para você, ó, bem no finalzinho. A nova alternativa de venda fará com que o valor do lucro obtido por quilograma de café seco seja. Pô, você está falando sobre lucro, eu tenho um número, provavelmente é uma questão de matemática. Mesma coisa. Às vezes, galera, isso é um bizu que eu dou para vocês. Às vezes vai ter questão que ela vai ter assim vamos dizer, uma cara feia, tá? Ela vai ser uma questão que você vai falar assim, nossa, deve ser mal trabalhosa, que não sei o quê. E depois você começa a fazer, você vê que não é. Era uma questão mais simples, tá? Só que às vezes tem questão que tem 2 linhas. Você fala, vou pôr essa daqui, é mais fácil. E é uma puta de uma questão mais difícil, tá? Então tem que tomar também cuidado com isso daí, beleza? Então esse daqui é um bizu que eu queria passar para vocês em relação a isso, tá? E aí, galera, por exemplo, ó, eu quis pegar aqui, galera, fazer essa aula para vocês de forma um pouco mais dinâmica para que vocês consigam revisar e aplicar, beleza? Aí tiver dúvida aí só me mandar, show?